Graça e paz, meus irmãos. Convido você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Versículo de número 53, uma breve recapitulação do que nós vimos no capítulo 11, no finalzinho. Versículo 53. Desde aquele dia, versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Desde aquele dia da reunião do Sinédrio, chegaram a essa conclusão que Jesus deveria morrer. Os líderes religiosos, não é isso? Aquela soma de saduceus, escribas, fariseus, desde aquele dia resolveram matá-lo. Versículo 54, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para a cidade chamada de Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos, de sorte que ele já não andava publicamente, devido à decisão do Sinédrio de matá-lo. Ele se retira e vai para esta cidade chamada Efraim. Versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar. Então há, de fato, uma festa comum aos judeus breve a ocorrer, e nós temos, então, muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa. Versículo 56, lá procuravam Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá a festa? Nós temos essa tensão por parte do povo em relação a Jesus, que naquele momento já não andava publicamente por causa da perseguição, por causa da decisão do Sinédrio a matá-lo. Mas nós vemos que entre o povo mantém-se essa tensão, será que ele virá à festa? Aí nós entramos então no capítulo de número 12, o texto que nós lidamos domingo passado. Vamos ler a partir do primeiro versículo. 6 dias antes da Páscoa, você vê que no versículo anterior nós mencionamos a Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou-o com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Versículo 7, Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 9, que é os versículos que nós lidaremos hoje, que tem uma ligação direta com tudo que nós lemos. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem eles ressuscitara dentre os mortos. Versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém? Até aí, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Ó Deus bendito e santo, somos gratos a Ti por esta manhã, por tudo que já ouvimos e aprendemos, pela abertura, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado através da Tua palavra, pelo instrumento, Senhor, do pastor, pelos louvores que entoamos, pelas orações. E agora, Pai querido, nos debruçamos um pouco mais sobre a Tua santa palavra. Fala conosco, Pai querido, por este meio de graça, que o Teu Santo Espírito opera em nossos corações por meio dela. Ó Deus, ilumina o nosso entendimento para receber, Pai querido, esse precioso alimento para as nossas vidas. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Amém. O tema que eu dei para estes 3 versículos que nós vamos lidar hoje
que é o versículo 9, 10 e 11. Eles poderiam ter entrado no sermão passado, de fato, ou uni-lo à entrada triunfal também, porque afinal de contas são somente 3 versículos. Mas na verdade nós veremos, meus irmãos, que tem um assunto próprio dentro desses 3 versículos, incluí-lo ou no sermão passado ou no próximo. Ainda assim poderia ter a possibilidade de ter uma quebra de tema, uma quebra de assunto, e picotarmos os assuntos presentes ou no que foi dito ou no que seria dito, se falássemos do versículo 12 adiante. O tema é o Lázaro, testemunho vivo do poder de Cristo. E aqui uma breve recapitulação. No capítulo anterior, o trecho que nós acabamos de ler, não somente ele, mas todo ele, vimos o poderoso milagre da ressurreição de Lázaro. Na verdade, não foi esse só o milagre que Deus realizou durante todo o Evangelho, ou durante até mesmo os Evangelhos sinóticos, mas são inúmeros milagres. Mas João coloca de forma acentuada esse milagre, não é? Um homem que estava morto há 4 dias foi chamado à vida pela voz poderosa de Jesus Cristo. Quem é Lázaro? Lázaro era um homem que tinha 2 irmãs, Marta e Maria, e que estava morto, sepultado há 4 dias. Mas que Cristo chamou por sua poderosa palavra, o ressuscitando dentre os mortos. Esse sinal revelou de forma inequívoca quem Jesus é. Ele é a ressurreição e a vida. Sempre lembrando, meus irmãos, que os milagres, os sinais nas Escrituras, eles nunca têm um fim em si mesmo. Mas eles apontam, autentica, credencia a mensagem, aponta para a identidade do Filho. É o testemunho que o Pai dá do Filho. Mas aquele milagre, ele não produziu apenas fé, ele também produziu oposição. O que nós lemos no capítulo 11, ou mais precisamente no final do capítulo 11? Que eles decidiram que Jesus deveria morrer. Eles não poderiam negar a evidência do sinal, que de fato ele ocorreu. Portanto, naquela reunião de homens que deveriam reconhecer a Cristo, eles decidem pela morte de Jesus. Os líderes religiosos, vendo o que havia acontecido, eles não se rendem, mas decidiram matar Jesus. E por causa disso, o texto nos diz que Jesus já não andava publicamente, mas ele se retirou. Versículo 54 do capítulo 11. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Agora aqui, meus irmãos, onde nós lemos no capítulo 12, Jesus retorna. O texto diz, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Ele está em Betânia, que é próximo a Jerusalém. E sua presença não passa desapercebida. A sua presença não passa sem ser notada. A multidão vem, eles vêm ver Jesus, eles vêm ver Lázaro. E é nesse cenário que o texto nos mostra algo profundo. O testemunho da obra de Cristo expõe o coração dos homens. Ali nós temos Maria, em um ato de devoção que perfuma os pés de Jesus. Nós temos a presença do Judas, que é um traidor. Nós temos a presença do próprio Lázaro, que testemunha do poder grandioso de Jesus Cristo. Nós temos, meus irmãos, os líderes religiosos, que em meio a tudo isso decidem matar Jesus. É isso que nós veremos nessa manhã através desse texto. Primeiro veremos a multidão que busca ver Jesus e Lázaro. Segundo, veremos os líderes que decidem não só mais eliminar Jesus, mas eliminar Lázaro também. Uma tentativa de silenciar o testemunho de Cristo. Percebam que onde nós lemos anteriormente, eles decidiram matar Jesus. Mas agora não é somente matar Jesus, eles precisam matar também Lázaro, que é o testemunho vivo do poder de Cristo. E por fim veremos que apesar da oposição, muitos passam a crer em Jesus por causa do propósito de Deus, que ele não pode ser impedido. O que pode, de fato, impedir o propósito de Deus? Quem pode, meus irmãos, lutar contra Deus e prevalecer? Ainda que a causa instrumental disso seja os líderes religiosos, que em algum momento impedem o avanço. Nós temos ali, Jesus não anda publicamente, se retira. Mas ele não passa desapercebido por muito tempo, ele retorna a Betânia. E quando ele retorna, muitos sabem que ele está ali e vão até ele. Versículo 9. A multidão busca ver Jesus e Lázaro. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali.
E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O texto diz: soube numerosa multidão. No capítulo 11, no final dele, nós vimos que após a decisão de matar Jesus, ele já não andava mais em público, se retirou para uma cidade chamada Efraim, como estava próxima à Páscoa. Havia expectativa entre o povo sobre se ele iria à festa ou não. Uma atenção aqui. Porque, na verdade, o que ocorreu com Lázaro, que era do conhecimento daqueles judeus que tinham ido consolar Marta e Maria, muito provavelmente não ficou somente neles. Eles divulgaram isso, eles contaram isso. Agora, muitos dentre os judeus sabiam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Há uma tensão agora a respeito dele. Será que ele virá a Jerusalém? Mas agora no capítulo mostra que Jesus está de volta a Betânia, que fica próximo a Jerusalém. E aqui temos o primeiro ponto importante. Quem é a multidão? O texto diz que numerosa multidão dos judeus foram até Jesus. Foram buscar ver Jesus. E quem é a multidão aqui? Não são os líderes religiosos. Porque, de fato, os líderes religiosos buscam matar Jesus. Mas aqui são os judeus. Homens comuns do povo. E dentre a multidão nós encontramos diferentes motivações. Mera curiosidade. Uma fé superficial. Se você ler o Evangelho de João, você vai descobrir que em algum momento Jesus denunciou pessoas dizendo assim: vocês me buscam por causa do pão que perece. Ou seja, uma fé espúria, uma fé tão somente por aquilo que Jesus pode dar a eles. Então, entre a multidão, há isso. Aqueles que estão ali por mera curiosidade, de conhecer aquele que ressuscitou um homem dentre os mortos. Ou por uma fé num Jesus ideológico, político. Mas há também aqueles que creem de fato. Aqueles que viriam a crer de fato. E um primeiro contraste que nós conseguimos fazer aqui, meus irmãos, é que discípulo não é a multidão. Porque discípulo, ele toma a cruz e segue. Multidão gira em torno do alvoroço, de muitas vozes, muitas ideias. Ainda que haja essa mistura de intenções, existe algo em comum que diferencia essa multidão de qualquer outra. Reflita comigo. Mesmo existindo em meio à multidão desses judeus que vão ir ver Jesus, que vão até Betânia, muito provavelmente eles estão na região de Jerusalém por causa da festa da Páscoa, e vão até Jesus, ver Jesus e Lázaro, há algo que unifica esse povo e diferencia esse povo de todos os outros. Ainda que entre eles haja mera curiosidade, mero caçadores de sinais. E o que é o ponto que unifica a essas pessoas, que diferencia eles de todos os outros povos? A esperança messiânica. Aquela pergunta que tensiona a mente e o coração desses homens. Será que ele é de fato o Cristo? Somando tudo que nós já ouvimos a respeito dele, ele curou um cego de nascença, transformou água em vinho, e agora ressuscitou um homem morto há 4 dias. Perceba, meus irmãos, a ideia não é, será que ele é mais um profeta, igual Elias, Eliseu? O que tensiona no coração, na mente desses judeus, que unifica esse povo, perceba, por mais que entre eles haja todo tipo de motivação ou ideia, é a promessa messiânica. A promessa de um Cristo que viria. A notícia da ressurreição de Lázaro se espalha rapidamente. E por isso o texto diz: e lá foram para ver Jesus. De fato aqui, meus irmãos, a manifestação do poder de Cristo foi notória. E como ignorar alguém que milagrosamente levantou um homem morto há 4 dias? Tem como ignorar isso? A notícia que corre por toda aquela região de um homem que ressuscitou morto há 4 dias, pensando e calculando em todas as categorias de milagre que eles conheciam através dos antigos textos, através do que nós entendemos como a antiga aliança, o que pode se comparar a isso? Perceba que está tensionando a mente desses homens, dessas pessoas. Cristo, ele não pode ser ignorado, o seu poder não pode ser ignorado. Como também não pode ser ignorado o Evangelho. As boas novas da salvação não pode ser ignorada. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra da verdade. Este é o meio que o próprio Deus determinou para a salvação.
por meio do seu Espírito, mediante a palavra. Como nós temos o Senhor Jesus que ressuscita poderosamente a este homem, e não tem como ignorar isso. Isso se espalha entre a multidão, se espalha entre o povo, assim também o Evangelho que não pode ser ignorado. A questão é, como reagimos mediante a Cristo, como reagiram mediante ao Senhor, e como reagimos mediante ao Evangelho. Fica notório, meus irmãos, que há um ponto unificador, que movimenta a multidão. Mas nós veremos que esse ponto unificador só faz diferença quando a fé verdadeira no Cristo, de fato, é posta. Porque aí deixamos de ser uma mera multidão e passamos a ser aqueles que tomam a cruz e seguem. Pois aí se diferencia multidão e discípulo. Muitas vezes um culto como esse ou tantos outros, ele pode ser para mim um mero encaminhamento de uma multidão, de pontos comuns que nos unificam. E baseado por tantas motivações, faz com que nos movimentemos para o dito ver Jesus e Lázaro. Mas o que de fato faz com que uma igreja seja constituída não são curiosidades. Não é simplesmente ver Jesus, mas é estar com Jesus. É crer em Jesus. Não é ir à igreja, de fato é ser igreja. É ser alguém que nasceu de novo. É de fato estar em Cristo. Foram para ver Lázaro, e Lázaro está ali, vivo. Lázaro vivo, né? O Lázaro que anda, o Lázaro que come, o Lázaro que senta-se para alimentar-se numa ceia, num jantar oferecido, é um testemunho vivo, que autentica e aponta para quem Jesus é. Sem abrir a boca, é isso que Lázaro está fazendo o tempo todo, simplesmente por estar ali. Ele havia estado morto por 4 dias, seu corpo havia entrado em decomposição, não havia expectativa humana, não havia possibilidade natural de reverter aquilo, mas Cristo o chamou e ele viveu. Cristo chamou e ele levantou-se da sepultura. Ou seja, Lázaro é o testemunho vivo do poder de Cristo. Ele não é o centro, mas aponta para o centro. Ele não é a mensagem, mas confirma a mensagem. Lázaro ele não é o centro que faz com que as pessoas se locomovam de onde eles estavam para ir a Betânia. Cristo é o centro. Mas o Lázaro, o testemunho vivo, que aponta para aquele que é o centro. O milagre de Lázaro ele é singular nesse sentido. Ele não é comparado aos shows da fé que nós temos hoje, meus irmãos. Ele não ocorre isoladamente, mas como um sinal que credencia a identidade do Filho de Deus. Ele confirma que Jesus tem autoridade sobre a morte. Você crê em milagre, meus irmãos? Sim, nós cremos. Nós cremos que Deus continua sendo poderoso e soberano e que nada é impossível para Ele. Faz parte da nossa confissão, faz parte da nossa confessionalidade. Mas os milagres registrados nas Escrituras têm um propósito redentivo específico. Autenticar definitivamente a revelação de Cristo e o Evangelho. Revelar a glória de Deus no Filho. Por isso a nossa fé, hoje, não está fundamentada em relatos contemporâneos, mas na palavra que foi confirmada por esses sinais. Eu creio que Deus cura. Eu creio que o Senhor Deus opera milagres. Mas veja bem, eu posso ter um senso cético em relações a ditos milagres contemporâneos realizados por pessoas suspeitas. Eu posso me dar o direito de olhar e dizer, eu estou desconfiado disso aí. Está meio esquisito esse negócio. Não é? Colocou ainda o nome de show da fé e já ficou mais esquisito ainda. Mas veja bem, quando eu olho para Cristo que ressuscita o Lázaro, não é a mesma forma de encarar. Eu posso ter um senso cético em relação a coisas atuais que são suspeitas. Mas o movimento cético para com as Escrituras é incredulidade. Creio em Cristo, creio nos seus milagres. Creio em Cristo, creio em suas obras. Não existe a possibilidade de afirmar o seguinte, eu creio em Cristo, mas será que aquilo aconteceu mesmo? Será que de fato ocorreu isso?
Toda tentativa de pretensões céticas de nossa mente e nosso coração de assim formular a incredulidade. E é pecado. Muitas vezes nós começamos do ato externo, fazendo afirmações céticas contemporâneas, de suspeitas de milagres atuais, mas quando nos percebemos, de fato, o problema que nós temos é com os milagres que estão contidos aqui. Isso é um erro. Por isso a nossa fé hoje não está fundamentada em relatos contemporâneos. Não vai mudar em nada, meus irmãos, se Deus levantar um paralítico hoje ou não. Não vai acrescentar em nada a mensagem que já foi credenciada. Cristo já foi autenticado. Então essa conversa de que, olha, por que não acontece o que acontecia antes? Não cai, não cola. Porque a minha fé e a tua fé não está sustentada nisso. Mas nesses sinais que estão registrados aqui, porque eles são singulares e não necessitam ser repetidos mais. Este é o ponto doutrinário presente no texto. Lázaro permanece como testemunha permanente de quem Cristo é. Fixa, permanente. Todas as vezes que nós olharmos o Senhor Jesus que chamou Lázaro, venha para fora, todas as vezes que lermos isso, todas as vezes, esse texto estará nos dizendo, Jesus é Deus. Todas as vezes ele estará nos dizendo, ele é a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Todas as vezes. Nenhuma será diferente da outra. Todas as vezes. A vida de Lázaro ali presente, perceba, ele não cria a verdade. Jesus é a verdade. Mas ela evidencia a verdade. Testemunha da verdade. Nenhum milagre nas Escrituras cria a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O milagre não faz que Jesus seja a verdade. Ele é a verdade. Mas ele evidencia. E tem uma implicação direta para nós aqui, sem abusar do texto, tá bem? Sem abusar do texto. Lázaro estava ali vivo e exposto diante de todos. Ele poderia ter, melhor me esconder, né? Vai sobrar para mim. Se querem matar Jesus, imagina eu. Logo, logo terá conferência comigo. Mas ele estava ali. Ele não se esconde, a sua própria vida era evidência do poder daquele que o chamou da morte. E da mesma forma, de forma semelhante, todo aquele que recebeu vida espiritual em Cristo também testemunha dessa obra. Porque qual era a nossa condição antes de Cristo? Estávamos mortos em delitos e pecados. Não na mesma equivalência de Lázaro, pois o milagre que ele recebeu teve um propósito único de autenticar a identidade do Filho de Deus. Não confunda. Mas ainda assim, todo verdadeiro convertido é alguém que foi chamado da morte para a vida. Todos nós aqui. Todo o verdadeiro convertido, todo o verdadeiro discípulo, antes estava morto em seus delitos e pecados. Dessa mesma forma, a nossa vida, devido a isso, ela não cria a verdade do Evangelho. Essa realidade do convertido não faz com que o Evangelho seja mais verdadeiro. Como o milagre de Lázaro não fez com que Jesus fosse mais verdadeiro. Mas aponta para a verdade do Evangelho. Você, sentado aqui, você, e o coração transformado, redimido, regenerado, não cria a verdade do Evangelho, não faz com que o Evangelho seja mais verdadeiro do que de fato ele é, mas aponta. Evidencia. Ou seja, somos testemunhas porque somos frutos deste milagre operado por Cristo e seu Evangelho. Testemunhamos do poder do Evangelho. Todo regenerado, transformado, a modelo de Lázaro, não equivalente na mesma forma, pois o sentido do milagre do Lázaro é único. Assim como Lázaro esteve ali, vivo porque Cristo nos chamou, nós também estamos vivos espiritualmente porque Cristo nos chamou. Da mesma forma que Lázaro saiu do sepulcro porque ele ouviu a voz do seu Senhor o chamando da morte para a vida, assim também somos nós. Ou será que alguém aqui ressuscitou por si mesmo? Por sua própria capacidade, por sua própria obra, por sua própria capacidade de vencer o pecado? De forma não foi. Mas porque por graça poderosa, Deus agiu em nossos corações que outrora estava morto.
E nesse sentido, somos testemunhas vivas do poder do Evangelho. Por isso que nós aprendemos na quarta-feira passada que somos sal e luz, que não apontam para si mesmo, mas para uma verdade poderosa que agiu em nós. Essa nossa própria existência se torna evidência do poder daquele que continua sendo a ressurreição e a vida. Vivos espiritualmente, evidenciam, apontam o tempo inteiro para aquele que não se torna por causa de você, ele é a ressurreição e a vida. Olha a importância, meus irmãos, do nosso testemunho e do fruto que expressamos oriundo da obra que Deus realizou em nossas vidas. Da mesma forma que Lázaro estava ali vivinho, a igreja está aqui vivinha, testemunhando da obra redentora de Jesus Cristo. Por isso nossa vida deve ser vibrante no Evangelho, meus irmãos. Por isso o nosso culto ele deve ser vibrante na presença de Deus. Não é? Como pode ser ao contrário disso, se a alegria da vida de Cristo está em nós? Uma igreja carrancuda, pesada? Não. Ela é viva. Nós não estamos mais num sepulcro, envoltos nas algemas do pecado. Cristo nos libertou da morte para a vida, meus irmãos. E a nossa vida, ela não cria a verdade do Evangelho, mas aponta para essa verdade. Versículo 10. Perceba nesse segundo movimento o peso do verdadeiro testemunho. Qual era a decisão anterior? Matar quem? Jesus. Mas olha só, versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por que eles resolveram matar Lázaro? Há uma decisão então aqui dos líderes de eliminar Lázaro. Lázaro ele deve ser eliminado. Aqui é uma tentativa de silenciar o testemunho de Cristo. Não basta matar a Cristo, mas devemos também silenciar o testemunho que Lázaro vivo dá dele. Ou seja, Lázaro deveria ter continuado morto. É isso que eles estão dizendo. E João aqui ele não perde a linha narrativa. A decisão do Sinédrio de matar Jesus volta ao centro da cena. Por isso que nós lemos o finalzinho do capítulo 11. Mas agora não é somente Jesus que deve morrer. Lázaro também deve morrer. O medo deles se justifica aqui. Quem lembra qual era o medo deles? O medo deles é o crescimento popular de Cristo. Que Cristo crescesse a ponto de chamar a atenção do império, e o império retalhasse a eles, e eles perdessem o lugar deles. Não é isso? Cristo ia crescer de tal forma, ia atrair a atenção do império. O império retalharia o povo, e o que ocorreria com aqueles homens que tinham as suas posições bem confortáveis? Iam perder o seu lugar. O medo deles se justifica porque Jesus cresce em popularidade, mesmo em meio à oposição. Como eles mesmos disseram anteriormente, temem perder o seu lugar, a sua posição. Isso revela o verdadeiro problema. O Deus deles não é o Deus do pacto. Você aprendeu aqui hoje, através do pacto davídico, quem que preserva o povo do pacto? O próprio Deus. Mas aqui não é o Senhor Deus que preserva aquele povo, é o imperador. É o imperador. Eles estão comprometidos com a preservação de seu sistema e não com a submissão a Cristo. E o medo deles é justificado por quê? Porque Jesus continua crescendo. Há uma multidão que vai ver Jesus. E cada movimento desse faz com que esses homens cresçam em ciúmes, cresçam em medo, cresçam em ódio, cresçam em retaliação. Mas o sinal não é o mesmo. O Lázaro que ressuscitou não é o mesmo para a multidão, não é o mesmo para os que creem, não é o mesmo para o sistema, não é o mesmo para os líderes religiosos. Ou é um outro sinal?
O Lázaro que levantou para os que creem, o Lázaro mais vivo do que levantou para aqueles homens? Não, meus irmãos, é o mesmo Lázaro. A questão é que o coração daqueles homens são obstinados. E o mesmo sinal ao que alguns produzem fé, naqueles homens se tornam mais endurecidos ainda. Portanto, não é um evangelho pregado aqui pela manhã e um outro pregado à tarde, um outro pregado à noite, e por isso há pessoas que oscilam na fé, uns que creem, uns que não creem. É o mesmo evangelho. O que ocorre é que para alguns isso é motivo de maior endurecimento, maior incredulidade, maior ódio ao Deus Criador de todas as coisas. E de fato aqui, quando nós olhamos para esse texto, o Cristo Rei, este que cresce, ameaça todos os sistemas que não se submetem a ele. Porque Cristo de fato é uma ameaça para eles. E Cristo de fato é uma ameaça para todos aqueles que não se submetem. Para os que creem, Jesus de fato é o príncipe da paz, meus irmãos. Ele é o rei da paz. Mas para os que rejeitam, ele é uma ameaça, porque ele é um rei da justiça. E de fato devem se sentir ameaçados mesmo, porque ele cresce. E aos que creem, ele é o bom pastor. Mas para aqueles que o rejeitam, ele é o Senhor dos exércitos. Eles não podem negar a evidência do milagre. Lázaro está ali, vivo. Cada movimento daquele que antes estava morto é uma prova real de quem Cristo é. Cada vez que ele almoça, cada vez que ele janta, cada vez que ele dorme, cada vez que ele acorda, é uma prova real de quem Cristo é. Eles não podem anular isso. Está lá. Esse ódio, né, que este mundo caído tem contra a igreja, que a cada movimento da igreja, de forma legítima, não pode ser apagado da história até então, né? Mas não conseguem. Perseguem, tentam poluir, tentam destruir, mas a cada movimento da igreja que causa ódio a esses que perseguem, evidencia da obra do Evangelho em nossas vidas o tempo inteiro. Por que você acha que é tanto o objetivo de descaracterizar e desconfigurar a igreja, meus irmãos? De confundi-la com a cultura atual, de diluí-la. Por quê? Porque a igreja verdadeira, o modelo de Lázaro, ela está apontando o tempo inteiro para a obra salvadora de Cristo Jesus. Ela aponta o tempo inteiro para Efésios 2, salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é o tempo inteiro. Aquilo que deveria levá-los ao arrependimento e se torna ocasião para o endurecimento. Não é isso? O que deveria fazer com que aqueles homens, na base da mesma tensão que está na cabeça do povo, será que ele é o Messias? Deveria também ter a prerrogativa dentro daqueles homens, e ao invés de decisão de matá-lo, deveria ter arrependimento e reconhecimento. Mas eles já têm um Cristo deles. Eles já têm um Cristo, eles não precisam de outro. Que é o Cristo que não vai vir nunca. O Cristo deles não virá nunca. Porque ele é tão ideologizado, tão sistematizado, que ele nunca vai chegar. Porque ele é um Cristo que deve seguir o cronograma deles, a cartilha deles. Ou seja, quem é esse Cristo que nunca vai chegar? São eles mesmos. Eles mesmos ocupam o lugar do Messias. Não precisa de outro. Esse Messias que nunca chega, que não atende às expectativas deles, já existe, é eles mesmos. Não precisa de outro. É assim que nós agimos com o Evangelho todas as vezes que nós rejeitamos a palavra de Deus. Com pretensões de que aquilo não atende às minhas expectativas. E não vai atender nunca. Porque comparado às minhas ideologias, nunca vai suprir. Sabe por quê? Porque o lugar que está sendo ocupado é por você mesmo. É por mim mesmo. É por aquele que está rejeitando. Ele está ocupando esse lugar. O que deveria ser sinal de reconhecimento messiânico se torna motivo para externar a dureza do coração. Você consegue perceber o movimento do texto? São 3 versículos apenas, mas entenda isso. O povo, há uma multidão que vai ver Jesus e Lázaro, e o que está presente é: será que ele chegou? Esses homens que deveriam acompanhar
ser a linha de frente da comitiva, estão na sua redoma, na sua bolha, decidindo o seguinte: não basta ele morrer, tem que morrer o Lázaro também. Que loucura, meus irmãos, é a malignidade do pecado dentro de nós, que ao invés de nos fazer prostrar os nossos joelhos a Cristo, faz com que nós tomemos decisões malignas umas atrás das outras. Decisões odiosas umas atrás das outras. Nós tomamos decisões pecaminosas o tempo inteiro. O ato de rejeitar a Cristo, ele não é passivo totalmente, mas ele faz com que nós tomemos decisões pecaminosas o tempo inteiro. Ativamente tomamos decisões contra Cristo, contra Deus, contra o seu reino. Eles não podem negar o milagre, então qual é o movimento? Decidem eliminar o testemunho. E essa reação, ela não é isolada, é a reação natural daqueles que perecem. É a reação natural do coração endurecido. Isso se repete ainda hoje. Não é um movimento que ficou só lá. Esse movimento ele é repetido ainda hoje. Quando? Quando o testemunho da palavra é reduzido a fábula. Cristo é tratado como um mito, seus milagres são reinterpretados como meras histórias simbólicas, esvaziadas de sua realidade histórica. A teologia liberal fez isso. Cristo é uma mera fábula. Os milagres não são milagres de fato, eles são simplesmente acontecimentos contados para que possamos tirar dali algum tipo de lição moral. Você acha, meus irmãos, que o sistema que usou aqueles homens como um instrumento de ódio a Cristo, ele é diferente do sistema que age hoje? Ali eram religiosos judeus, hoje pode ter um outro nome, mas o sistema que impera ódio contra Deus é o mesmo. É o mesmo sistema caído que operou naqueles homens, continua operando hoje. Buscam eliminar o Cristo e tudo aquilo que testemunha ao seu respeito. Negam o Cristo das Escrituras, negam os milagres das Escrituras. Rejeitam o testemunho de todo aquele que, tendo passado da morte para a vida, se torna evidência viva da obra de Deus em Cristo. Como pode então nós, que somos testemunhas vivas do Evangelho, meus irmãos, em algum momento, em alguma hipótese, possamos pensar em nos alinhar ao sistema caído, ou achar que possa, em algum momento, ter amizade entre nós e o mundo, entre a igreja e o mundo, uma vez que esse sistema tenciona matar a Cristo, isolar a Cristo, anular o Evangelho e calar e silenciar o testemunho que damos dele o tempo todo? Ou você acha que há uma cadeira cativa para a igreja verdadeira? Que o sistema ama a igreja que testemunha verdadeiramente do Evangelho? Há um lugar de fato para a igreja, mas que se moldam ao sistema deles, que não traga nenhum tipo de ameaça a eles. Uma vez que o testemunho diga que eles estão mortos em suas transgressões, se vem ameaçado, o testemunho aponta para Cristo de forma legítima. De fato, a ideia não é somente silenciar Cristo, mas aqueles que também os seguem, aqueles que também testemunham de Cristo. Por isso não há amizade entre a igreja e o mundo. Meus irmãos, o testemunho de Lázaro não era um testemunho fraco, não era um testemunho frágil. Sua própria existência confrontava o sistema. Sua própria existência confrontava a ideia caída daqueles homens. Ele estava vivo, a sua vida era evidência do poder de Cristo, e assim também é com todo aquele que foi vivificado por Cristo. O mundo pode tolerar um Cristo reduzido a um símbolo, pode tolerar uma religiosidade que não afronta, mas não tolera o Cristo vivo, o Cristo que reina, o Cristo que chama pecadores da morte para a vida. Por isso nós vamos estar sempre sendo pressionados por estarmos adaptados ao presente momento, à presente era. A igreja sofre a pressão da adaptação. Vocês não cabem aqui, vocês não se adaptam à cultura, vocês não se adaptam ao momento, vocês não se adaptam ao sistema, e de fato não. De fato não.
A pressão para silenciar, a pressão para tornar o evangelho mais palatável, mais fofo, mais aceitável. O verdadeiro evangelho que testemunha de Cristo de fato, do seu reino, de sua obra e sua justiça, esse não é aceito. Mas o poder do evangelho não está em busca de aceitação pelo mundo. Ai, que loucura. Um evangelho que busca a aceitação do mundo. Um lugarzinho confortável para a gente viver aqui. E sim na graça que redime pecadores. É aí que nós estamos fundamentados. Não precisamos enfraquecer o evangelho para que ele seja tolerado. Não precisamos reduzir o nosso testemunho, o testemunho que o evangelho dá de Cristo, para que haja conforto e tolerância a nós. Não precisamos misturá-lo com concessões para que ele seja recebido. Lázaro estava lá sendo Lázaro, porque outrora esteve morto e agora vive. Assim somos nós, continuando sendo igreja de Jesus Cristo, o nosso Senhor, vivendo e pregando o verdadeiro evangelho. O testemunho de Lázaro não foi adaptado para ser aceito, como nenhum outro milagre foi. Por diversas vezes tentaram fazer isso, mas em nenhum deles foi. Ele simplesmente existia, sua existência apontava para Cristo, assim também é conosco. Já percebeu, ou você já passou por aquele tipo de constrangimento que nós sentimos em algum momento, quando estamos meio a ímpios e somos confrontados ou indagados por uma moral que defendemos em relação ao Evangelho, que testemunha de fato de Cristo, mas tentam enfraquecer, tentam diminuir. E quantas vezes a boca treme, a língua coça para ceder. Não é bem assim. Não, você entendeu errado, Deus não exige tudo isso aí. Exige sim. Aponta para uma vida transformada assim. Nós temos um jeito certo de viver sim. Não precisa enfraquecer o Evangelho. Porque sempre terão a ideia maligna de quererem isolar a Cristo, silenciar a Cristo e o testemunho que se dá dele. Sempre. Sempre buscarão fazer isso. O próprio Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. João 15, versículo 18 e 19, se Deus permitir, chegaremos lá um dia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se odeiam a Cristo, odiarão a sua igreja também. Veja, meus irmãos, a nossa esperança nunca esteve na aceitação do mundo, e sim na fidelidade. Aquele que nos chamou da morte para a vida. Aonde está, de fato, a base da nossa vida? Na fidelidade daquele que nos chamou da morte para a vida? Cristo Jesus, nosso Senhor? Ou tentar fazer conchavos com o sistema para que nós passemos impunes, ilesos? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: ora, todos aqueles quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não é meio termo, é geral isso aqui, olha só. Todos os quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem meio termo. Agora, o que desse texto a gente poderia tentar enfraquecer para não ser perseguido? A vida piedosa em Cristo? Ser menos piedoso? Expressar menos o que nós somos em Cristo para não sermos perseguidos? Isso não é uma exceção, de forma, é um padrão que a Bíblia coloca aqui. Atos 5:41. Retiraram-se regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Olha só o texto. Retiraram-se regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Afrontados por Cristo e seu Evangelho. João 17,14. Eu lhes tendo dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, não são desse sistema.
esse mundo odeia a Cristo e odeia o testemunho que damos de Cristo. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olhavam para Lázaro e tudo aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Você imagina, esse homem estava morto, está vivo. Eles colocam fé em quem? Em Lázaro? Não, em Cristo. De fato, ele é quem diz ser. O testemunho de Lázaro conduz muitos a Cristo. O nosso testemunho, meus irmãos, como o de Lázaro, conduz a Cristo, não a nós mesmos. Aqui temos o motivo da decisão dos líderes de matar Lázaro. O texto diz que muitos, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Não era simplesmente um movimento da multidão, mas muitos da multidão passaram a crer em Jesus. E note o que o texto está dizendo: eles creram em Jesus, não creram em Lázaro. Eles olham para o Lázaro vivo, mas a fé está sendo depositada, acreditada em Cristo. Lázaro, ele não é objeto da fé, mas é o instrumento que aponta para o objeto da nossa fé. E quem é o objeto da nossa fé? Cristo. Se ele chamou um homem morto à vida, então a sua palavra é verdadeira. Isso é a fé. Sua autoridade é real, seu poder é legítimo, ele é digno de ser seguido. E muitos voltam assim, o que faz com que aqueles homens digam: esse aí precisa morrer também. Lázaro testemunha, mas a fé olha para Cristo. A fé é depositada em Cristo. E aqui entra um ponto interessante, porque a fé distingue multidão dos discípulos. Ainda que houvesse na multidão um sentido único da esperança messiânica, unir todos para que eles fossem a Cristo, a fé distingue multidão de discípulos. O texto diz que muitos voltaram crendo em Jesus. E não sabemos do detalhe sobre cada pessoa, mas João é claro, houve fé real. Não sabemos o nível, não sabemos a maturidade, não sabemos nada disso, mas o texto diz: muitos voltavam crendo. Entre os curiosos e os que viriam apenas para ver, muitos passam a crer verdadeiramente. Crer de fato. E o testemunho está lá vivo. Agora eu te digo, a ideia de eliminar Lázaro como um testemunho conspira contra o quê? Contra a fé. Contra a fé. Permanece entre os judeus a ideia da esperança messiânica, mas mata-se a fé verdadeira. Como isso é possível? Aqui vemos a diferença entre multidão e discípulo. A multidão observa. O discípulo crê. Não é apenas alvoroço, não é apenas interesse momentâneo. É o coração que deposita a sua confiança em Cristo. Ainda que olhe para o milagre e Lázaro não diga uma palavra, aquele milagre aponta para tudo aquilo que Jesus disse. O propósito de Deus, ele não pode ser impedido pela oposição. Porque mesmo aqueles homens decidindo matar Jesus e a Lázaro, a popularidade de Jesus aumenta. A popularidade de Cristo cresce. A decisão dos líderes revela sua intenção de resistir ao avanço de Cristo. É, em essência, uma tentativa de afirmar a sua própria vontade sobre o propósito de Deus. É como se dissesse que a nossa autoridade prevaleça e que o nosso sistema permaneça. Todas as vezes que os homens buscam ser um impeditivo ao avanço daquilo que é o propósito de Deus, os homens estão buscando que a minha autoridade cresça, que a minha vontade prevaleça, que a nossa vontade se estabeleça acima da vontade do próprio Deus. Essa é a declaração que está sendo dita. Assim como nós fizemos no jardim. Mas o texto mostra o oposto. Mesmo diante da oposição, muitos criam. Mesmo diante da conspiração, Cristo continuava sendo seguido. O evangelho avança. Assim como hoje. Esse sistema continua atuando e usando os seus instrumentos para que o evangelho seja barrado, mas o evangelho avança. O reino de Cristo avança. Ainda que esse avanço conduzisse Cristo à cruz,
Porque quanto mais Cristo avança em popularidade, mais esse avanço conduz Cristo à cruz. E Cristo, quando chega a hora, é isso que ele vai fazer. Ele vai sentar num jumento e vai entrar em Jerusalém. As pessoas irão louvá-lo, Hosana. Hosana, o rei. E quanto mais essa popularidade aumenta, mais o Cristo caminha para ela, mais o coração pecaminoso cresce, mais ele caminha para a cruz. Esse é o efeito da popularidade em Cristo. E o primeiro movimento da popularidade de Cristo que aumenta não é o trono, é a cruz. A igreja atual não é esse o movimento, né? Ela busca avanço e crescimento para glamour próprio, para a honra própria. O movimento de Cristo foi o movimento que o conduziu à cruz. Mas o texto mostra o oposto. Mesmo diante da oposição, muitos criam. Mesmo diante da conspiração, Cristo continua sendo seguido. O evangelho avança. Homens conspiram, mas Deus reina soberanamente. O testemunho de Cristo não é silenciado, a verdade não é impedida. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Este é o contraponto desse texto. Presente nesse texto tem tudo isso. Homens que conspiram contra Cristo, contra o testemunho de Cristo. E o evangelho avança. E aqui chegamos a um ponto central. A vida de Lázaro falou. Sua existência apontava para Cristo, e por causa de Cristo muitos creram. Porém, outros vendo o mesmo testemunho, o mesmo Lázaro, endureceram-se ainda mais o coração. O mesmo Cristo, o mesmo sinal, o mesmo testemunho, mas respostas completamente distintas. Estamos preparados para isso como pregadores? É o mesmo Cristo, é o mesmo Lázaro, é o mesmo Evangelho. Ou precisaremos fazer ajustes, mudanças, alterações? Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que não. Preguemos fielmente, testemunhemos a Cristo fielmente. Respostas distintas em relação ao mesmo Cristo e ao mesmo Evangelho sempre ocorreu. Nós não podemos ceder à tentação de alterar o santo Evangelho de Deus, porque há respostas diversas ao mesmo Evangelho. Ao olharmos para esses acontecimentos, desde o primeiro versículo, percebemos que todos os envolvidos deixaram um testemunho. Todos. Maria entrou para a história por sua devoção. Seu gesto não foi esquecido. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 14:9, disse: em verdade vos digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória sua. O fato de Maria ter ungido Jesus entra para a história como devoção piedosa. Maria é lembrada porque reconheceu a dignidade de Cristo e respondeu com devoção. Judas também entrou para a história, mas não por causa da sua devoção, e sim por sua traição. Seu nome nunca é mencionado sem a marca da sua infidelidade. Ele andou com Cristo, ouviu suas palavras, viu seus milagres, mas seu coração nunca pertenceu verdadeiramente ao Senhor. E Lázaro? Lázaro está ali, vivo, como testemunho do poder de Cristo. Sua vida se torna evidência de que Jesus é a ressurreição e a vida. E por causa dele muitos creem. Cada um deixou o seu testemunho. E assim também é conosco. Nós não estamos fora dessa lista. E por que não? Porque fomos chamados da morte espiritual para a vida. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O Senhor te regenerou. Nossa vida agora aponta para algo, nossa existência testemunha de algo. Segundo os Coríntios 2:15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A questão não é se deixaremos um testemunho, a questão é qual será o nosso testemunho. Mateus 5:14-16: vós sois luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus.
Se a nossa vida apontará para Cristo como evidência da sua graça, ou se será apenas mais uma vida que passou sem reconhecer a sua dignidade. Perceba o movimento do texto. Todos presentes testemunham algo. E o que nós temos testemunhado do Evangelho? Qual é o testemunho que damos de Cristo? O Evangelho continua sendo proclamado, Cristo continua sendo revelado ainda hoje, vidas continuam sendo transformadas pelo seu poder. Não é marcar um legado para que nós cravemos o nosso nome na história ou imortalizemos o nosso nome na história, como os personagens mitológicos tensionavam. É um testemunho vivo e real do poder do Evangelho no dia que é chamado hoje. Amém, meus irmãos? Lázaro, um testemunho vivo do poder de Cristo. A igreja viva em Cristo aponta para o seu noivo, aponta para o seu Redentor. Preguemos o Evangelho. Chamemos homens ao arrependimento. E com a nossa vida, testifiquemos do poder deste Evangelho o tempo todo. Quando pecamos, mostrando arrependimento o tempo inteiro, confessando os nossos pecados, fazendo as reparações necessárias. Um texto como esse, que aponta para o nosso testemunho no final das contas, não está dizendo, meus irmãos, ou declarando algum tipo de perfeccionismo da igreja. Porque pecamos. Mas como lidamos com os nossos pecados? Ele vai apagar o testemunho que damos de Cristo na história, ou nós vamos buscar as reparações que devem ser feitas, a dizer, eu pequei de fato. Senhor, eu pequei, confesso o meu pecado, meu irmão, eu errei aqui. Minha esposa, eu pequei aqui, meu esposo, eu pequei aqui. Ou vamos acumulando pecado sobre pecado, e tentando manipular o Evangelho como algo que concorda comigo. Que concorda comigo. Esse é o movimento, meus irmãos, dessa igreja e dessa falsa igreja que tem crescido dia após dia. Que cria um evangelho que concorda com o nosso pecado. Que concorda com as nossas misérias. O pecado em nossas vidas existirá até o dia da glorificação. Mas como nós lidamos com ele? Confessando. Reparando, se arrependendo, não anulando o testemunho, não matando Lázaro, não corrompendo o Evangelho. Naquilo que nós acertamos, a glória não é nossa. A glória é de quem? De Cristo. Lázaro apontava para ele mesmo? Apontava para Cristo. Muitos saíram crendo em Lázaro? Muitos saíram crendo em Cristo. E ao final dessa pregação você não saia crendo no pastor. Você saia crendo em Cristo. Que a cada culto você não saia crendo no dirigente do culto. Você saia crendo em Cristo. Em Cristo. A igreja, a sua vida, a sua pregação, o seu testemunho aponta para a glória de Cristo o tempo inteiro. Isso nos alegra e nos responsabiliza. Saber que a minha vida, a vida que eu tenho hoje, testemunha de Cristo o tempo inteiro, não tem como relaxar e folgar diante disso. Me alegra, mas me responsabiliza. Amém, meus irmãos?